Durante a história da igreja, durante a vida da igreja, a gente toma por base aí mais de 2000 anos de história, existiram algumas ideias sobre essa doutrina, alguns pensamentos sobre isso. Por exemplo, um que é muito comum, chamado sono da alma. Essa ideia, ela ensina ou ela crê que a alma, durante o período da morte e a ressurreição, repousa num estado de inconsciência. Uma posição semelhante, não é idêntica, mas é semelhante a essa, é uma posição chamada também extinção da alma, que é defendida pelos adventistas do sétimo dia. Quem gosta de assistir o canal Novo Tempo, fique ligado, fique antenado, porque essa doutrina é amplamente divulgada. Tem muita coisa boa lá, né, pastor? Tem. Mas também tem um veneno lá no meio. Vocês sabem que não é muito a minha... Vocês sabem que não é muito a minha prática ficar aqui falando de igreja, nem de denominação, mas algumas vezes não tem como. Com todo respeito, essa não é a doutrina da nossa igreja, essa doutrina contraria flagrantemente a palavra de Deus. Eles ensinam que a alma, após a morte, a alma se extingue, acabou a alma. Deu o último suspiro, acabou a alma. E a outra doutrina parecida com essa é o sono da alma, de que a alma, ela existe, mas ela fica no estado de inconsciência. Ela não usufrui da presença de Deus. Morreu, ela fica no estado de dormência, de inconsciência até a ressurreição. Essa é uma ideia. Por que essa doutrina ganhou adeptos? Porque algumas vezes a Bíblia fala sobre dormir, falando da morte. Vocês vão encontrar diversos textos dizendo sobre isso. A simbologia do sono para referir-se à morte. Por exemplo, a morte de Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 60, é descrita como sono. Não tem nenhuma dúvida que Estevão morreu, o texto lá diz. Mas em algum lugar diz sobre sono, que ele dormiu. Paulo fala sobre Davi em Atos capítulo 13, versículo 36, e diz que ele serviu a sua geração e depois ele adormeceu. Ou seja, ele serviu a sua geração durante um tempo e depois o quê? Morreu. Mas a palavra lá é adormeceu, porque é uma forma simbólica dos antigos ou do povo daquele tempo, dos judeus, se referirem à morte. Paulo, por 4 vezes, usa essa expressão em 1 Coríntios 15, versículo 6, versículo 18, versículo 20, versículo 51. E Paulo usa ainda mais 3 vezes essa mesma expressão em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 15. Para fechar, Jesus também se refere a Lázaro, dizendo que ele adormeceu, mas eu vou encontrar para despertá-lo. E aí você fala assim, não, pastor, então, mais tarde você vai ver no versículo 14, o próprio Jesus indicando claramente que Lázaro morreu. Por isso que a expressão sono, adormeceu, se refere à morte. Essa ideia do sono da alma, ou da extinção da alma,
ela sustenta que nada sobrevive à morte física. Parou o coração, morreu tudo, inclusive a alma. Acabou tudo. Essa é a doutrina do sono da alma, que vocês, às vezes, vão ver alguém defender por aí. Aí você já vai estar ligado. Lá, o pastor falou sobre essa doutrina aí. Estão dormindo. Agora, se a pessoa entende que dormindo é não ter consciência, está errado. Se entendeu que dormindo ele está em estado vegetativo lá, está que nem uma ameba lá, então a Bíblia não fala isso não. O estado intermediário para o crente será uma condição de gozo, de desfrute da presença de Jesus. Assim como o estado entre a morte e a ressurreição para o não crente será de tormento, assim como foi para Lázaro, e foi para o rico, e foi para Lázaro também. Só que esse não é o estado definitivo. Lucas capítulo 23, 42 a 43. Abra lá para mim, para você ver mais um texto que fala do período intermediário. Vamos ler juntos? Para sair na transmissão. E acrescentou-lhe Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Então vamos entender o texto. O que o ladrão que estava ao lado de Jesus, malfeitor, arrependido, pediu a Jesus? O que você falou, Anilton? Quando Jesus viesse. Mas o texto não está dizendo como Jesus viesse. Não está dizendo exatamente com essas palavras, mas está dizendo, quando vieres no teu... Mas você entendeu que está se referindo à segunda vinda, concorda? Quando vieres no teu reino. Vocês também entenderam assim? Que ele pediu isso, Senhor, quando o Senhor voltar, lembre de mim. O que Jesus falou para ele? Qual a resposta de Jesus? Eu não vou lembrar, não é quando eu voltar, não. Eu vou lembrar hoje. O ladrão pediu uma coisa, Jesus deu muito mais. Falou assim, não precisa você esperar a minha segunda vinda, quando o meu reino vier. Você vai estar comigo hoje. Ao que Jesus está se referindo? Ao período que vai entre a morte e a ressurreição. Isso significa que depois da morte, aquele malfeitor arrependido estaria na presença de quem? Que Jesus chamou de quê? Paraíso. E é onde Jesus estava? Não, onde Jesus estava também? Hoje estarás com quem? Comigo no... Então, onde Jesus está? No paraíso. O paraíso, então, é sinônimo de quê? Céu. Não é onde Jesus habita? Não é onde Jesus está? Então, quer dizer que o malfeitor arrependido estaria na presença de Jesus no céu. Mas ele estaria em corpo? Porque em corpo ele estaria quando Jesus viesse, na ressurreição final. Então esse texto está claramente se referindo ao período entre a morte e a ressurreição. A palavra paraíso aparece em alguns lugares na Bíblia como sinônimo de céu. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. A árvore da vida que está no paraíso de Deus, significando céu. Filipenses capítulo 1, versículo 21, 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ora, de um e de outro lado estou constrangido. A versão da Belozinha é um pouco diferente, eu estou lendo a mesma coisa. Tendo desejo de partir ou de morrer e o quê? Então, quando a gente morre, a gente vai estar com Cristo. Paulo havia passado pela ressurreição? Não.
Mas ele está dizendo que, se ele morresse, ele estaria com quem? Com Cristo. Por isso que nós entendemos que o estado intermediário para aquele que morre com Cristo, o estado intermediário, ele já está gozando da presença de Cristo. Ele ainda não está completo, porque falta o que para ele? Falta o que para ele? Eu quero ouvir de vocês. Ressuscitar do corpo. Pois não, Daniel, uma pergunta? Não, é só, não é ajudar não, mas é só uma informação que eu acho que seria bom a gente estar atento. Certo. Você falou aí numa doutrina que prega a extinção da alma. Sim. Existe uma outra doutrina que, na realidade, sua raiz é a primeira, que bate de porta em porta e diz para você o seguinte, com relação a esse texto aí de Jesus e o ladrão na cruz, Sim. eles mudaram simplesmente uma vírgula e mudou todo o contexto do versículo. Porque lá na Bíblia dele está escrito o seguinte, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Mudou tudo. Então, uma é raiz da outra, mas a ideia é inculcar de forma errada alguma coisa na cabeça da gente. Verdade. A diferença é que uma transmite através da mídia e a outra bate na porta da sua casa. Meus irmãos, vocês acham importante essa doutrina? Vocês acham importante essa doutrina ou não para a nossa vida hoje? Se a morte é um choque para nós, essa doutrina é maravilhosa, gente. Você, como crente, poder consolar a sua família com essa verdade, não tem nada que pague isso, gente. Não é que isso vai deixar você frio em relação à morte, não, você vai chorar do mesmo jeito. Mas a diferença que é você chorar e saber que o papai, que o vovô, que a mamãe, ou às vezes até o filho, está na presença de Jesus. E um dia nós vamos estar todos juntos. Agora, olha como o diabo é terrível. Ele vai e coloca uma vírgula no que o Daniel falou. Hoje, vírgula. Por quê? Porque o diabo fazendo isso, ele dá um golpe na nossa esperança. Ele fazendo isso, qual a esperança que nós temos? Nenhuma. Foi muito boa a sua colocação, Daniel. Infelizmente, o diabo ataca a gente das maneiras mais sutis. Às vezes ele bate na porta da sua casa para roubar a sua esperança. Não deixe isso acontecer, não. Eu falei, não, a palavra de Deus está dizendo isso aqui não, meu irmão. A palavra está dizendo que se eu morrer, eu vou estar na presença de Jesus. Vem cá, deixa eu orar por você. Aí ele vai embora. Porque eles não gostam que eu ore por eles. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, se bater na sua porta ensinando outra doutrina, nem receba. Nós ainda somos bonzinhos demais. Paulo falou para nem receber. Paulo falou para nem receber. Paulo era durão mesmo. Fala que o senhor não citou nenhum versículo bíblico daquela doutrina que, ao morrermos, a alma entra num estado de dormência. Fica inconsciente até a segunda vinda de Jesus. Não, mas não tem versículo bíblico para isso. Não, exatamente. Essa doutrina não é verdade bíblica. Ok. A contraposição dessa doutrina é a parábola do rico Lázaro, por exemplo. É o fato de Paulo dizer, para mim é melhor estar com Cristo. Por que para Paulo era melhor estar com Cristo do que continuar aqui? Por quê? Podem responder. Porque se ele morresse, ele estaria com quem? Mas o que adianta estar com Cristo e não ter consciência? Seria melhor? Não, seria melhor ficar aqui. Mas Paulo diz, não, é melhor estar com Cristo, porque eu vou estar com consciência da presença dele total, plena. Entendeu aí, meus irmãos, que coisa maravilhosa? A visão de Paulo. Falou, eu estou em comunhão com Cristo agora, e eu estou vendo o fruto do meu trabalho, mas é muito melhor estar com Cristo, porque lá eu vou ter consciência total da presença dele.